E já no segundo bloco do programa, vocês terão a oportunidade de acompanhar a entrevista com a psicóloga Rose Melamed, que irá esclarecer dúvidas a respeito dessa readaptação à volta às aulas. Estamos aqui com a psicóloga Rose Melamed para esclarecermos algumas dúvidas que os pais têm a respeito dessa readaptação à volta às aulas. Rose, qual a importância das férias para as crianças? Olha, as férias para as crianças, normalmente, elas acreditam que poderá ser um momento mágico, onde elas poderão fazer o que gostam, ficar com os pais, onde as regras ficam mais flexíveis, mas atualmente nem sempre isso é verdade, porque nem todos os pais têm férias no mesmo período que as crianças, o que restringe muitas vezes as possibilidades de passeios e férias, viagens e, enfim, divertimento, e que também gera algum outro tipo de problema, que é a culpa em relação a alguns pais por acharem que não estão fazendo pelos filhos o que os filhos gostariam que fosse feito. E como reagir com essa readaptação à volta às aulas para os pais? Olha, na verdade, as crianças acabam, algumas crianças, né, principalmente as menores, tendo um processo de readaptação muito similar, em alguns casos, como eu já falei, do início da integração da criança na escola, né? Hoje em dia as crianças vão mais cedo para a escola, isso já faz algum tempo, muitas mães trabalham fora, e aí assim, as crianças sentem que estão deixando, né, a mãe, o pai, a casa, a avó, os brinquedos, e muitas resistem, né, com receio de perderem o que estava muito gostoso. Se os pais colocam na escola, ou melhor, neste momento, um peso negativo, né, de que efetivamente estão abandonando a criança, de que a criança vai sofrer, de que aquilo não é tão bom, a criança sente que efetivamente não é tão bom, né? E aí o sofrimento da criança fica maior, né? Existem muitas crianças que nesta readaptação, antes de entrarem, né, no portão da escola, assim, têm um comportamento extremamente aversivo, choram, se debatem, grudam, né, no adulto que as vai acompanhar, né, e que entram na escola e que ficam muito bem, obrigada. E às vezes os pais não acreditam que a criança fica dessa maneira, né? Porque, assim, na verdade, ela está respondendo ao sofrimento da mãe ou do pai, né? É difícil, né? Assim, é difícil a gente entregar um objeto que a gente ama tanto, né? Que é o filho, né? Para o outro, né? Que fica no lugar que a gente gostaria de estar, né? Então, assim, uma relação afetiva muito complicada, porque ao mesmo tempo que esses pais, né, confiam no adulto, na direção da escola, no professor, eles morrem de ciúme, porque esse adulto, outro, né, esse cuidador, está no lugar que esse pai queria ficar, né, que é com o filho, que é com objeto de amor. Então, assim, tem uma rivalidade, né? Então, assim, às vezes a criança fala para a mãe, porque minha professora não deixou tomar o lanche. Aí a mãe se reveste de um leão e vai para a escola e fala assim, como você não deixou meu filho tomar o lanche? E absolutamente, ele tomou o lanche dele, o do colega, né? E mais um pouco. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque, assim, sabe aquela relação sogra, né, nora, né, onde a sogra aparece com aquele prato que o genro mais, né, que o filho mais ama, e que a nora fala, ai, que delícia, né, e fica assim, e aí, assim, é um pouquinho parecido, tá? Então, assim, a gente quer muito que o adulto que cuida ame nosso filho, que cuide bem, mas, assim, a gente tem ciúme. Rose, e para estes pais que não têm a possibilidade de ficar com os filhos nas férias, como trabalhar os sentimentos de culpa, né? Porque eles acabam tendo. Então, os pais acabam tendo várias culpas. Aliás, eu brinco muito, que basta ser mãe para ter culpa, né? O filho nasceu, você já está culpado, porque ou não mamou, ou porque o leite não é bom, ou porque deu qualquer coisa, a culpa é materna. Hoje em dia os pais, os homens participam muito mais, então a gente, mulher, está dividindo um pouquinho essa culpa com o marido. Bom, o adulto tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o peso que ele coloca no trabalho,
por exemplo, é um peso muito negativo. Então, a criança cresce com a imagem que trabalho é coisa ruim. E, na verdade, trabalho não é coisa ruim, trabalho é coisa boa, né? Então, assim, eu posso dar meu exemplo. Quando as minhas filhas começaram a ir para a escola, e eu... mamãe, você vai trabalhar? Eu falava, vou. Daí eu falava assim, mas, olha, eu amo ficar com vocês, mas eu também adoro o que eu faço. Tá? Então, assim, isto é um primeiro passo. O trabalho é alguma coisa importante, né? E se eu não trabalhasse, eu não seria a pessoa que eu sou. Então, assim, não é só para comprar presente, porque daí tem pais que enchem os filhos de presente. Então, cada dia é um presentinho. Ou é um pirulito, ou é uma bala, e aí, assim, a criança fala, o que você trouxe para mim? Aí, né, tem dia que não dá. E como é que faz? Aí a criança vai entender que todo dia ela tem que ser compensada pela culpa do adulto ou pelo que ela entende que é o errado que ele fez, que ele preferiu o trabalho do que a ela. Então, assim, tem vários tópicos que são muito importantes e que nós adultos temos que tomar muito cuidado, né? Então, assim, às vezes os pais chegam em casa e falam assim, o que você trouxe para mim? Eu me trouxe. Né? Então, assim, como assim? Eu trouxe meu abraço, eu trouxe meu carinho, eu trouxe meu beijo, eu trouxe a minha companhia, né? Além do que, a gente, hoje em dia, né, há um tempo atrás, por exemplo, a mulher ficava em casa para cuidar dos filhos. Existem mulheres que ainda têm essa opção. E existem homens que hoje, infelizmente, tem essa opção por conta do mercado de trabalho que não oferece condições para que todos continuem trabalhando. Então, assim, a gente já sabe que algumas famílias são sustentadas pela figura feminina e não pela masculina. A masculina passou a contribuir com o financeiro e não é a fonte principal, né? Então, assim, a gente tem outras questões que a gente poderia ficar aqui a tarde inteira discutindo, né? Mas você me perguntou especificamente da culpa dos pais por não poderem ficar com as crianças nas férias. Bom, infelizmente, essa é uma verdade, como eu já falei no começo, as férias dos pais não coincidem, tem pais que não conseguem tirar férias durante 30 dias, por exemplo, né? Então, assim, tem férias mais curtas. Então, assim, a gente tem também várias outras questões. O mais importante, que nem todo mundo leva em conta, que não é a quantidade, o seguinte, não é a quantidade de tempo que eu passo com meu filho, mas é a qualidade do tempo que eu passo com meu filho. Então, assim, tem gente que fala assim, eu tô tão cansada, eu fiquei o dia inteiro. Daí, o que você fez? Eu ouvi o CD de não sei quem, eu dancei com não sei quem, eu brinquei de bola, eu chupei pirulito, eu fui no parque, daí eu fico olhando e falo assim, nossa, como é que consegue, né? E não consegue, porque daí fica esgotado. E, na verdade, muitas vezes, se a pessoa se obriga a fazer tudo isso, né, ela não vê a hora que a criança volte para a escola. Então, assim, ela fica com culpa, porque ela quer que as aulas voltem logo, e, ao mesmo tempo, com culpa, porque ela quer se livrar do filho, entendeu? Então, assim, é muito pior. Então, assim, nenhum adulto, em sã consciência, né, consegue brincar 24 horas com o filho. Tá certo? Porque você tem outras coisas, você é adulto, você não é criança. Você não tem a idade da criança. A minha opinião é essa, né? Então, assim, de novo, o importante é a qualidade do tempo que eu passo com meu filho. Que eu tô ali, e eu tô ali efetivamente brincando. E eu não tô ali falando assim, vamos acabar logo esse jogo, porque eu quero ir lá, sabe? Eu tô com fome, eu quero jantar com meu marido, que eu não vejo, né? Porque eu fico com meu filho aqui brincando faz uma semana, né? Então, assim, olha, agora eu não vou brincar com você, eu vou jantar com o papai e depois a gente vai, sei lá, conversar e, né, eu vou brincar com você até tal hora. Mas efetivamente brincar, né, estar com o filho naquele momento e não se obrigar a estar, né, muitas horas e querer que a criança durma, que o vizinho chame, que a aula volte, né, porque não aguenta mais, né? Então, assim, a gente fala muito de colocar limite para as crianças, mas os pais também têm que reconhecer os próprios limites.